Você já ouviu falar em taxa Selic? Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre taxa Selic. Taxa Selic é a taxa básica de juros na economia brasileira. Ela serve de referência para todas as outras taxas na economia. No dia a dia, os bancos, no sistema bancário, acontecem muitos depósitos e saques. Essa diferença entre depósitos e saques determina qual banco que vai fechar no positivo e qual banco vai fechar no negativo. O banco que está com o seu caixa negativo, ele geralmente pede empréstimo para outro banco para pagar no dia subsequente, ou seja, no outro dia. E ele paga esse empréstimo com os juros da taxa Selic. Ele usa como referência a taxa Selic. E o que ele dá de garantia para esse outro banco são títulos do governo. Tá, como que eu vou pegar um empréstimo no banco e os juros é absurdamente maior? Porque eles usam como referência para emprestar dinheiro entre eles, que seria o CDI, né? Certificado de Depósito Interbancário. Eles usam essa taxa Selic para emprestar dinheiro entre eles. E outra, é um dinheiro que o credor pega e já paga, que o credor já recebe no dia subsequente, ou seja, no outro dia. Quando você vai num banco adquirir um empréstimo ou um financiamento, geralmente é a longo prazo. Significa que você necessariamente vai pagar um juros muito mais alto do que os juros que eles usam para emprestar dinheiro entre si. Quem define a taxa Selic? Quem define a nossa taxa Selic é o Copom, Comitê de Política Monetária. Eles se reúnem a cada 45 dias para definir se eles vão manter a taxa Selic, se eles vão diminuir a taxa Selic ou se eles vão aumentar a taxa Selic. O Banco Central, ele usa a taxa Selic como um mecanismo para se proteger da inflação. Tá, mas como assim se proteger da inflação? Imagina um cenário que, quando o Banco Central ele quer estipular as pessoas a consumirem, ele diminui a taxa Selic. E quando ele quer frear o consumo da população, ele aumenta a taxa Selic. E como que ele faz isso? Imagine um cenário que um determinado dono de loja de motos lá tem 30 motos em estoque. Só que no mercado, ou seja, na economia, tem 60 pessoas dispostas a fazer um empréstimo ou um financiamento para adquirir essas motos. Como o dono da loja de moto possui só 30 motos e ele sabe que tem o dobro de gente procurando por esse item, ele tende a aumentar o preço dessa moto para ter um lucro maior. Quando acontece um fenômeno como esse na economia como um todo, ou seja, em diversos setores, isso gera o que a gente chama de inflação, que é o aumento dos preços em vários setores da economia. Mas o que o Banco Central aqui cuida muito são os itens básicos, como alimentação, escola, água, luz. Então, a inflação, quando ela aumenta, geralmente ela atinge as pessoas com menor poder aquisitivo. Então, o Banco Central monitora toda a economia como um todo para ver se eles têm como fazer um corte nessa taxa Selic, ou seja, diminuir aos poucos, estipular as pessoas a comprarem mais, ou se eles têm que frear o consumo na economia para manter os preços estáveis. Tem outros fatores também que geram inflação. Tem inflação de demanda, tem diversas outras coisas que também geram inflação. Mas o principal que que o Banco Central monitora é isso. E o Banco Central geralmente ele tem uma meta para a Selic, que é a Selic beta e a Selic over, né, que eles chamam no mercado financeiro. E para você ver como que funciona isso e o impacto que tem nas empresas, por exemplo, as empresas geralmente elas trabalham um pouco alavancadas e elas possuem dívidas que acompanham a taxa de juros. Imagine que a dívida é X reais e se a taxa de juros sobe, essa dívida aumenta junto com a taxa de juros. Para as empresas e para o setor das indústrias, a taxa Selic estando alta é um problema, porque as empresas elas querem fazer às vezes algumas ampliações ou querem investir em novas tecnologias
e não podem no momento porque os juros que eles vão pagar nesse investimento é absurdo. Então isso também acaba ocasionando muitas vezes em demissões e também na falta de investimento, na falta de crescimento econômico no setor industrial. E já para as pessoas físicas, são pessoas que, por exemplo, quando atrasa uma dívida, os juros é maior, os juros do rotativo do cartão de crédito também é maior. Quando tu vai no banco pedir um empréstimo, é maior. Vai financiar um carro, tu vai pagar mais, porque os juros estão altos. E a taxa Selic é a premissa para todos os outros juros. Então, espero que até aqui vocês tenham entendido um pouco sobre como funciona a taxa Selic, mas nem tudo é notícia ruim. Hoje tivemos um corte 0,25 pontos percentuais na nossa taxa Selic, foi dia 4, foi a reunião do Copom, e agora a nossa taxa Selic que estava em 14,25, ela está em 14% ao ano. Foi um corte expressivo? Não, continua sendo um dos juros mais altos entre todos os países do mundo, mas já pelo menos diminuiu um pouco. Ainda está muito alto, mas pelo menos teve um corte. O Copom não deixou sinalizado o que será feito na próxima reunião, mas as informações que a gente tem é que agora estamos com uma Selic de 14% ao ano. E o bom disso é que para aquelas pessoas que estão do outro lado, que tem condições de fazer investimentos, podem investir no Tesouro Selic, que paga um prêmio de 14% ao ano. Ou seja, você vai lá, investe no Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro do Brasil, que é tu comprar títulos do governo, e é um rendimento que você vai ter de mais de 1% ao mês, ainda sendo, sem contar que é um investimento mais seguro, que é um dos títulos do Tesouro Direto, é o Tesouro Selic. Daí lá dentro, tem Tesouro PCA, tem diversos ativos que você pode investir caso tenha condições. Então, era isso que eu tinha para o vídeo de hoje. Uma breve explicação sobre o que é a taxa Selic. A sigla de taxa Selic significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Isso que significa Selic, para quem não sabe o que significa. Então, eu gostaria que curtisse esse vídeo, se inscrevesse no canal. O canal é pequeno, mas a gente vai em busca de informações para fazer esses vídeos resumidos aqui, né? Porque a gente edita, a gente faz tudo sozinho. É um canal bem pequeno, mas é um assunto que eu acho importante que as pessoas entendam, que é um pouco de economia para poder se situar na hora de tomar alguma decisão financeira. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Comente aí, faça alguma pergunta, que assim que eu puder eu respondo nos comentários, e até o próximo vídeo.